Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Visão Destaque. Você já sabe que por aqui você tem acesso a muitas visões para sua vida profissional, para sua vida pessoal, para o que você quer aprimorar na sua carreira ou então na sua vida mesmo aí, sobre desenvolvimento pessoal. Vamos seguir então com esse episódio, recebendo mais um convidado especial que nos vai ajudar bastante nesse processo. É o Lucas André Ribeiro, que é empreendedor e também CEO do Grupo Fest, que hoje está conosco aqui nesse bate-papo, nesse podcast. Lucas, muito bem-vindo, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado, parabéns pela iniciativa do podcast e por estar levando aí inspiração e conhecimento para a turma. Então, prazer estar aqui participando e vamos em frente. Vamos com tudo. Obrigada pela presença, também por nos apoiar aqui nesse projeto. Lucas, para quem não te conhece, não conhece a sua história, o Lucas tem uma história assim que chega a ser muito engraçada, né? Você vem ali de uma posição de funcionário, de alguém que conseguiu uma vaga em telemarketing com uma questão que era a gagueira, né? E passou a ser empreendedor. Dá para fazer um resumo dessa sua história? Pois é literalmente uma piada, né? Mas quando eu mudei para... Na verdade, assim, desde criança eu sempre fui vendedor, sempre gostei de vender as coisas, sempre gostei de... Tipo, era férias, meus colegas vizinhos estavam tomando sorvete, eu fazia sorvete, vendia, sempre gostei de fazer um negócio. Olha. A vida inteira. Sempre gostei principalmente de vender. Então, quando pergunta o que eu sou de nascença vendedor, sempre adorei fazer um negócio. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu precisava de um emprego para poder pagar meu cursinho. Se manter. Então, minha avó e a minha mãe me ajudavam a pagar o aluguel, as contas básicas de uma república, e o cursinho eu tinha que pagar com meu dinheiro. Então, fui procurar emprego. E na época, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, call center e televendas estava muito grande, estava Tinha vagas bombando. a rodo. Estava começando a ter linha telefônica, ainda vendia muito, principalmente segunda linha telefônica para usar internet, então já faz tempo isso aí. tempo. Só que eu desde novinho eu sempre fui gago. Sempre fui gago. E não sempre fui cargas d'água. Acho que por ironia do destino, o meu primeiro emprego foi no televendas. E acontece que no primeiro processo que eu fiz, Patrícia, eu fui reprovado. Obviamente que alguém com bom senso lá não ia aprovar um gago para trabalhar no telemarketing. Daí eu chamei a moça no canto assim, falei, moça, pelo amor de Deus, eu tô nervoso, eu preciso do trabalho, não, eu preciso do trabalho e tal. E aí ela falou, volta daqui a 15, 20 dias e você faz o processo de novo. Daí nesse dia, eu não sei o que aconteceu, que eu gaguejei menos. Aí passou. Não, e fui reprovado de novo. Ai, meu Deus. Só que quando eu fui reprovado de novo, eu chamei, era outra moça, eu chamei ela, falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu tô nervoso, eu preciso do emprego e tal. E aí ela me passou. Olha só que maravilha. Eu acho que ou ela ficou com dó, ou ela acreditou que eu tava realmente nervoso, ou ela também queria que... Te ajudar ali. Não, ou então queria sacanear, tipo, agora eu vou mandar um gato pra esse televendas, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas aí foi assim, entrei no televendas e eu vendi a linha telefônica. E o primeiro mês foi um desastre, né? Porque eu muito esforçado, mas eu não conseguia conversar direito, os clientes ficavam debochando, e aí eu esforçava. Só que eu até conseguia fazer algumas vendas. E acabou o primeiro mês, tinham 17 pessoas no time. Eu fiquei em 16º de vendas, a supervisora chamou todo mundo, foi dando os prêmios. Eu achei até que eu fosse ficar num lugar bom, dado o esforço que eu aplicava. Fiquei em 16º, o 17º, ele era uma pessoa que nem ia trabalhar, a gente chamava de absenteísta. Eu lembro até hoje que eu fui para casa numa tristeza. Eu lembrava de uma frase que falaram comigo quando eu saí de Oliveira. Falavam assim, você vai fazer o quê em Oliveira? Você não sabe fazer nada. O quê em Belo Horizonte? Você não sabe fazer nada. E realmente, do ponto de vista de hard skill, eu não sabia fazer nada, mas eu sempre tive muito boa vontade. No dia seguinte, voltei para trabalhar e lembrei de uma frase que minha avó me falava lá em Oliveira, que gago quando canta não gagueja. Sim. Você sabia disso, não? Já ouvi falar. Gago quando Mas canta... é verdade? Não sei se é verdade com os outros, mas comigo foi o Deu que me certo. resolveu. Que bom. Porque eu cheguei no outro dia e atendi com voz de radialista. Falando de voz cantada. Eu falava assim, linha Telemar 31, Lucas, bom dia. E aí parei de gaguejar. Que maravilha. Daí que eu fui entender que o que acontece. O Gago ele tem um software mais rápido do que o hardware. É como se fosse um software novo rodando um computador velho. Então o pensamento ele é mais rápido do que a mecânica. Quando você muda o tom de voz, você fala
você encaixa o seu raciocínio com a sua voz. Aí deu certo. No segundo mês, no andar todo, eram 500 pessoas, eu fiquei entre os 3 primeiros Já lugares. saiu lá de baixo. Depois eu ficava entre o primeiro, segundo, terceiro de 500. Da gerência toda, mesmo com terceiro, mesmo com terceiro. Eu não bebia água para não ter que ir ao banheiro, que ia ao banheiro eu poderia perder uma ligação, perder uma venda. Daí para frente, Patrícia, eu nunca aceitei nada menos que o primeiro lugar. Nem para mim e nem para as minhas empresas. Então, tanto é que hoje os propósitos de todas as empresas do grupo, principalmente a Fast Tennis e a Playfast, é ser o primeiro lugar no segmento mundial. Essa é muito... Mas aí começou assim. Mas, enfim, dessa Daí pra experiência... frente eu tô nesse gado até hoje. E dessa experiência muito louca que acontece na sua vida, que apesar de engraçada, tem ali um fundo de muitas coincidências e de um resumo que é assim, o que você vai levar para sua vida. Que moral que você tira, né? Agora para esforço, para obstinação, para buscar resultados. Resumindo a sua história pela busca pelo sucesso. Que muita gente vai duvidar de você com toda certeza. Muita gente. Algumas vão duvidar baseada nas próprias limitações delas. Ou seja, não é que eu não acredito que você vai fazer. Eu olho os seus sonhos com as minhas limitações e tento colocar um limite sobre você. Então, a gente tem que ignorar isso. A gente tem que olhar, escutar as críticas e as limitações e pensar: essa limitação não é minha, essa limitação é da pessoa que está me dizendo. Então, muita gente pode duvidar de você, menos você. Nós não podemos duvidar da gente. A gente não pode nos dar esse direito. Eu acho que o ser humano é ilimitado. Nosso potencial é ilimitado, a não ser que o limite a gente mesmo nos coloque. Então, eu já acreditava nisso, não era tão claro como é hoje. Hoje eu consigo ver com mais clareza quando eu compartilho meus sonhos com algumas pessoas, e algumas pessoas ainda se duvidam de algumas coisas que eu quero fazer, mas tá tudo bem. É porque, de repente, ela não conseguiria fazer com base nos valores e nas limitações dela, né? Muito bem. E aí, como é que você sai, assim, de uma posição já bacana no varejo? Vou abrir uma rede de atividade de tênis e já quero ser a maior rede do mundo e tá buscando isso. Da onde vem esse start, assim? E você começa sozinho? Como é que vai? Legal. Assim, depois de resolver essa gagueira, até hoje, de vez em quando eu dou Mas pouco, uns né? bugzinhos. Não, pouco. Eu fui criando uma carreira executiva, estudei administração, fiz MBA em gestão comercial, e fui seguindo uma carreira na área de operações. E, coincidentemente, no meu auge executivo, eu era sócio e diretor de uma empresa em que minha área era a área de operações e que 90% dessa área era de call center e televendas. E aí era uma vida já muito louca, muito corrida. E eu comecei a fazer mestrado na Fundação Dom Cabral. E esse mestrado começou a me tirar muito do... Não, perdão, vou ter que voltar um pouquinho. Não, mas pode seguir. Minha vida estava muito corrida, eu comecei a jogar tênis. Comecei a jogar tênis para poder dar uma extravasada. Eu já malhava e corria, mas eu não gostava de malhar nem de correr. Até hoje ainda não gosto e faço por questão de saúde. Mas quando eu comecei a jogar tênis, a primeira vez que eu bati numa bolinha de tênis, eu fiquei impressionado com a sensação, com o tanto que era bom. E fiquei praticamente um viciado. Jogava 4, 5 vezes por semana. Apesar da Fast Tennis ter um caráter não competitivo, eu, Lucas, sou muito competitivo, então comecei a participar de muito torneio, comecei a treinar loucamente, porque eu queria, dentro do meu nível, ser o melhor. Lá do televendas. Um perfil seu. Eu não aceito nada menos que um pódio e o primeiro lugar. Olha. Para onde eu me permito fazer Mas é uma esse nível de cobrança esforço. bem grande. É uma cobrança bem grande. Mas acontece que aí eu E você acha comecei que a ela ver é isso. sempre saudável? Depende que tipo de disputa ou que tipo de jogo você quer entrar. Na época eu percebi, não vou ser tenista. Tenista eu não vou ser campeão de tênis. Uhum. Então o jogo que eu tô jogando hoje para ser em primeiro lugar é o jogo do empreendedorismo. É o jogo empresarial, é onde eu me capacitei a vida inteira e onde eu tô pronto para poder liderar as empresas para que elas sejam líderes mundiais no segmento. Então estou muito confiante que isso vai acontecer. Mas eu, Lucas, tenista, jogo assim bem intermediário. Mas na época eu achava que ia voltar para quebrar, né? Mas eu percebi que isso não ia acontecer, mas percebi o tanto que o produto era bom. O produto era muito bom. E aí
eu percebi que em Belo Horizonte tinham os grandes clubes de tênis, tipo tem o Pinheiros aqui, por exemplo, né, os clubes grandes, e as quadras amadoras, de professores com a veia mais empreendedora que resolveram abrir as suas quadras e tá tudo certo, super merecedor, mas não eram unidades profissionalizadas. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, poxa, acho que aqui tem uma oportunidade de mercado de fazer algo diferente. Uma quadra de tênis com branding, com marca, um funcionário com a carteira assinada, com vale alimentação, com vale refeição, com plano de Você saúde. viu o negócio ali? Um negócio. E principalmente com a experiência do cliente. Ótimo, olhei isso, pensei que tinha uma oportunidade, fiz um plano de negócio. Quando eu fiz o plano de negócio, eu chamei o meu sócio, atual sócio, o Felipe, que está vindo migrar para uma empresa. Eu chamei o Felipe, estou com essa ideia, olha o plano de negócio. Você quer abrir comigo? Preciso de alguém para tocar a operação. Você topa? Ele olhou e topou. Nós abrimos a primeira quadra em Belo Horizonte, não tinha CNPJ, não tinha marca, não tinha placa, não tinha nem professor. Só foi. Não tinha nem professor. Como assim, então? Não tinha nem professor. Aí, como a gente tava assim, imagina que você passa numa rua, tem um monte de restaurante, o restaurante vazio que você não vai entrar. A gente, né, nesse mês, em abril de 2018, a gente liberou uma quadra grátis para as pessoas que quiseram jogar sem pagar nada. Aí, do dia para a noite, a quadra estava abandonada, todo mundo que passava via alguém jogando tênis. O que está acontecendo? Ah, uma nova academia, tal professor está chegando. E aí a gente começou a notar o telefone dessas pessoas que iam chegando lá. Daí a gente contratou o professor, que é o Patrick, que foi o primeiro professor nosso, que hoje ele é líder de todos os professores da rede, e nosso sócio também. O Patrick entrou e esses clientes que já alugavam foram os nossos primeiros clientes. Ou seja, Já foi uma jogada lá atrás. Ou seja, se quiser tirar um corte com uma pequena lição, não espera ficar pronto para fazer, porque nunca vai estar pronto. Tem que primeiro fazer, faz o melhor com o que tem, e depois você melhora o que tem. Aprimora. Se você esperar. Na época, o local que a gente funcionava não poderia ter nem CNPJ, por conta da atividade. A gente nem sabia disso. Da localização ali. Se eles soubessem, não teria brigado para ter o CNPJ que hoje tem e é aprovado pela prefeitura. Não tinha nem professor. O que tem que ter, então? Boa vontade, sangue no olho e respeitar as pessoas que trabalham com você. Não só respeitar é básico, valorizar as pessoas que trabalham com você. Então, quando a gente começamos assim, e depois foi crescendo. Uma quadra encheu, outra quadra encheu. Quando tinha 2 quadras cheias, foi quando eu já tinha meu primeiro filho, tinha nascido. Eu estava fazendo mestrado na Fundação Dom Cabral e comecei a questionar minha vida, como é que estava. E aí, no meio, assim, a vida acadêmica, ela traz muitas reflexões pra gente, de parar, pensar, e ver se você sai um pouco da rodinha de hamster, que muitas vezes é a vida corporativa, vai para uma sala de aula e ali você conhece gente, você para e pensa. Eu comecei a avaliar se a vida executiva que eu estava tendo era realmente o que eu queria ter. Se ela estava realmente alinhada com o meu propósito de vida. E eu já estava questionando e tendendo a não. E um dia, que foi o dia que eu mudei de visão. Um dia eu fui fazer uma aula de tênis no sábado de manhã, e o professor chamou todos os clientes que estavam ali jogando tênis. Um estava acho que estava meio preguiçoso no dia, e deu um esporro nele na frente de todo mundo. O senhor fulano, você não tem que mexer suas pernas. Se você tiver com preguiça, eu preferia que você nem viesse. Aqui na minha quadra não funciona assim. E eu olhei aquilo, indignado. O cliente pediu desculpa pro professor. No final da aula, pagou, agradeceu, saiu feliz. Patrícia, naquele dia, porque eu fiquei um pouco atordoado do ponto de vista de cliente, eu fui para casa, falei, preciso dormir uma noite antes que eu faça uma besteira. No dia seguinte, eu pensei, é tão normal pro professor fazer isso que ele fez na minha frente. Então é algo cultural. O cliente pagou, saiu feliz. Então tem um negócio aí. Aí parece que vem uma luz em cima de mim, assim. Pode ser Deus, um anjo, não sei. Veio uma luz e chamado. falou... Veio um chamado. E falou assim, eu não lembro como se fosse ontem. Falou assim, Lucas, esse é o melhor produto do mundo. Foi muito claro para você. É o melhor produto do mundo. É um produto que você humilha o cliente paga, ele pede desculpa, paga, sai feliz e volta. Esse cliente está na empresa até hoje. Olha só. Já faz uns 5 anos, mais ou menos. Tá lá. Aí nesse dia eu pensei, vou colocar todas as minhas energias nesse produto. E foi daí que a gente começou a colocar o tênis como um produto, um meio, na verdade, um meio para a saúde e diversão. E a gente criou um novo modelo baseado nesse dia, que é o modelo FAN,
e flex de jogar tênis. As pessoas aprendem a jogar tênis de forma divertida, com flexibilidade de horário. Então, hoje, por exemplo, os professores têm muito treinamento comportamental, de comunicação positiva, de inclusão. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com uma amiga ontem sobre quadra de tênis. Ela joga tênis aqui em São Paulo e ainda não está numa festa de tênis, porque ela mora longe da nossa unidade aqui, por enquanto, que a gente está chegando perto da casa dela também. Ela falou que só tem homem lá onde que ela joga, porque a comunicação é hostil para a mulher. Na festa de tênis, 40% do nosso público é feminino. Agora 40%. Você tem um desafio de quantas unidades vocês têm hoje? A gente tem 64 unidades, sendo que a gente tem 17 em operação e as demais em onboard. Está em construção, está procurando ponto. Ainda que, vamos falar só sobre as em operação. Você tem 17 unidades espalhadas e um grande desafio de levar uma formação, né, uniforme para todos esses profissionais. É um desafio, pode ser uma dificuldade de muita gente hoje que quer expandir os seus negócios. Como é que se mantém uma cultura numa empresa que vai crescendo em modo de franquia, onde talvez também tenha esse complicador? Assim, a gente tem uma área de educação corporativa na empresa chamada Fast Tênis Educação, em que a gente é muito obcecado pela capacitação, porque a capacitação do profissional ela é a base para a experiência do cliente. Para você ter uma ideia, pensa no seu ramo de amizade, no seu meio de amizade. Geralmente, não é regra, mas geralmente a maioria das pessoas que teve mais sucesso estudaram mais. Tem os outliers, tem sim. Que não fez nem segundo grau, sempre tem, mas Os que estudaram outlier. mais ou os que não pararam de estudar? Pode ser. Acaba que é uma coisa quase igual a outra, né? Que quem não está estudando o tempo inteiro acabou estudando mais do que quem parou, né? Mas tem aquele que estudou muito e aí de repente para, ou aqueles que ele nem estudou tanto, mas continua estudando o tempo todo, né? Atualizando, buscando inovação. Existem vários estudos acadêmicos. Eu estava relendo um artigo recentemente sobre a correlação positiva entre o nível educacional e a renda per capita. Então, no mundo inteiro, quem estuda mais ganha mais. Essa é uma regra que eu já vi. Não é uma regra, perdão. Esse é o resultado que eu já vi de vários estudos. Quem estuda mais ganha, em média, mais. Aí os outliers, ok, outlier. Quando você olha para as nações, observe que a maioria das nações que investem mais em educação são as nações mais desenvolvidas. Sim, claro. Ótimo também. Só que a gente muitas vezes esquece de levar isso para a organização. Então, na organização, muitas vezes, a organização que mais estuda, que é inquieta, ela cresce mais. Porque você tem os profissionais alinhados e sendo sempre humildes em saber que não sabe nada. Ou que não sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente vê que a gente sabe. É impressionante. Então, eu vou te responder isso assim. A nossa área de Fast Tênis Educação, ela dá muito treinamento para o professor. Toda sexta-feira eles têm um treinamento para fazer o planejamento da aula da semana seguinte. Capacitação, videoaula, plataforma digital. Só que no fim, quem vai decidir quem vai fazer na ponta é ele e o franqueado. A gente não tá. Nossa obrigação é orientar, explicar e a gente audita por amostragem. Mas realmente esse nível de controle não tem, porque existe ali um ser humano e que a gente não quer nem que seja tão reto assim, né? Ele, com base naquela orientação, ele vai fazer de um jeito dele, mas muito também focado na comunicação positiva. Então, tem duas formas de falar, por exemplo, se você vê que a pessoa não está no dia legal. Um é falar: "Ei, Patrícia, você não está no dia bom, hein?" O que você faz? Você mina a autoestima dela, dali vai só piorar. Outra forma é esperar a Patrícia acertar uma bola e reforçar positivamente aquele acerto dela. O que vai acontecer? A Patrícia vai melhorar a autoestima e vai treinar melhor naquele dia. Isso aí eu dei um pequeno exemplo da diferença que a gente tem de comunicação em relação ao mercado. Então, é um desafio, mas a gente não pode desistir. Eu arrisco a dizer, eu já conversei com muitos empresários do tênis no Brasil e muitos deles falaram: o tênis não escala porque não tem mão de obra, não tem professor. É óbvio. Se você quiser um professor pronto, não tem mesmo não. Mas muita empresa, e eu converso o tempo inteiro com o empresário, não contrata, não cresce porque não tem mão de obra. Meu amigo, você tem que investir nas pessoas.
A maioria dos professores que a gente contrata não são professores de excelente nível técnico, não. É de nível técnico mediano, que ela vai alcançando excelência na operação, mas a gente reforça muito a parte comportamental. Teve um caso recentemente de uma franqueada nossa, ela deu um exemplo que o professor estava trabalhando, ele sabia jogar tênis, estava trabalhando de repositor do supermercado. Os primeiros 3, 4 meses dele foi difícil e hoje todos os clientes são apaixonados com ele. A avaliação dos clientes dele é sempre acima de 9, 9,5. Mas porque a gente acreditou na pessoa e apostou na pessoa. Vai querer o profissional pronto, você vai ter limitado. Se a gente não investir nas pessoas, nosso negócio não cresce. E mais do que isso, algo que você fala bastante, e que eu acho que vale a gente até explicar, é a importância do fundador, do empreendedor, do dono da empresa, apostar não só na formação, mas basicamente estudar e entender a experiência do cliente, né? Fala um pouquinho mais, não só sobre como vocês fazem lá, mas a importância desse olhar e qual que é a importância que hoje ela tem nos negócios dentro da empresa. Eu sou descendente de libanês, né? O meu André era Andrias, que veio do Líbano. E a nossa família tinha um libanês, tem aquela questão de falar que o freguês sempre tem razão. Hoje a gente chama de Customer Experience, mas é exatamente a mesma coisa. E o que eu vejo... Continua tendo razão? Não, ele não é a razão, ele é a razão de existir. Sim. Ele é mais do que ter razão. Ele é o patrimônio mais valioso da empresa. Teve outro dia uma pessoa de marketing falou comigo, a marca é o que é mais valioso da empresa. Eu falei, não acho, não discordo. Valioso da empresa é o cliente. A marca é depois do cliente. Não adianta ter uma marca com atendimento que não surpreenda o cliente, que não seja extraordinário. Mas quando você entra lá na empresa, vou te convidar, quando você for lá em Belo Horizonte, você vai lá conhecer. Na entrada da empresa tem uma parede dizendo assim, se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Se não, você nem entrar. Então, todas as estratégias da empresa, ela emerge do cliente. A gente escuta o cliente. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu não tenho paciência para assistir jogo de tênis na televisão 2, 3 horas de jogo de tênis. Geralmente eu vejo as finais com os mais clássicos, mas eu não tenho muita paciência, porque demora demais, sabe? Então, mas eu fico facilmente dentro de uma sala, lendo tudo que os clientes falaram e fazendo plano de ação com toda a equipe durante 10 horas. Com muita tranquilidade. NPS, a gente para a cada 2 meses, fica dentro da sala o dia todo, lendo tudo que todos os clientes da rede falaram e tudo sai com plano de ação, com data para resolver. Mesmo que a solução seja algo que não consiga atender, mas para ter retorno. Fico facilmente 10, 12 horas nas quadras conversando com os clientes e anotando. Hoje de manhã, toda a equipe hoje de manhã estava em Belo Horizonte, foram para campo escutar o cliente todo. O escritório de manhã estava fechado hoje. E aí amanhã à tarde a gente vai fazer um retorno, todo mundo vai trazer, e aí, o que vocês acham que pode melhorar? Aí o banheiro tem que melhorar? O cliente pediu isso, pediu aquilo. A gente gasta muito tempo no cliente. Porque se você tem NPS alto, receita alta, Patrícia, o resto é meio. Tem que gastar tempo e investir no cliente. O resto é meio. Tudo é o cliente. O cliente. Agora, acho que é fácil? Não é fácil. Você vai em um monte de empresa. Se você for num lugar premium demais, é óbvio que eles vão te tratar bem, porque você está pagando caro. Se você for num lugar também, tipo no fast food, você não está esperando uma experiência. Está aqui o seu sanduíche e próximo. Tá tudo certo também, você foi para aquilo. Acho que o difícil é você num lugar que não é 6 estrelas e não fast food, ser obstinado pela experiência do cliente, encantar o seu cliente. E é aí que eu acho que todas as empresas têm um desafio e isso vai diferenciar ela das outras, com toda certeza, com certeza absoluta. E no seu estilo de liderança, o que você destaca para justamente essa experiência do cliente, né? Você formar, manter uma empresa focada nisso e uma empresa que está crescendo, passando até dos limites das quadras, né, de tênis, ganhando outros contornos para um estilo de liderança que você coloca, energia que você coloca nesse negócio. Assim, primeira coisa é dar o exemplo. Não adianta, eu tento, e não é simples, né? Fazer o que eu falo. Isso é chamada de dissonância cognitiva, né? Com a distância entre o que você fala e o que você faz. Então, quanto menos dissonante cognitivo você for, mais coerente na liderança você vai ser. E a minha experiência diz que um líder que não tem coerência com o que faz e fala, ele não tem o respeito e a admiração do time. Na verdade, assim, o líder romântico, ele vai querer ser amado.
um líder tirano, ele vai ser odiado. Eu acho que não é nenhum nem outro. As pessoas têm que olhar no líder e dizer: a cultura da empresa está nele. É parte dele. A cultura da empresa é parte do líder. Se a cultura da empresa é parte do líder e a cultura de obsessão pela experiência do cliente, o líder não tem como estar com todos os clientes. Então, onde tem que ser a obsessão dele? Nas pessoas. A obsessão dele tem que estar com as pessoas. Eu faço questão, por exemplo, dentro da nossa operação própria, que no Brasil inteiro eu não consigo fazer isso, quando qualquer pessoa é promovida, eu faço questão de estar junto, de dar um abraço, de parabenizar, de fazer um discurso e valorizar todo mundo. As pessoas que trabalham com a gente têm plano de carreira, mas não tem aquele negócio de ter que esperar tempo, é por performance. A gente valoriza muito as pessoas serem felizes durante a jornada, as pessoas serem reconhecidas e a pessoa se sentir bem ao longo do trabalho. Agora, eu gosto muito de um conceito que eu li há muito tempo atrás, num livro acho que é do Lupa, autor de um livro antigo chamado Vendedor Pitbull. E ele tem vários livros, e ele escreveu um conceito chamado OMC, Orientação, Motivação e Cobrança. E essa tríade, ela, de acordo com ele, é uma tríade de gestão de vendas. Mas eu gostei muito da orientação, que, ao meu ver, a orientação é a verdadeira motivação. Porque um profissional orientado, ele vai ter mais segurança para executar o trabalho dele, vai ser reconhecido e será motivado. Logo, você precisa cobrar menos. Então, hoje, como a empresa está escalando muito e crescendo muito, eu confio na liderança e estou cada vez mais empoderando as lideranças para que elas tomem decisões com autonomia, com segurança psicológica para poder errar, mas com paixão pelo negócio. Então, quase todos os líderes da empresa hoje, né, os heads, quase todos eles têm participação na empresa. Isso é importante. Eu lembro antigamente, acho que deve ter muita empresa que faz isso hoje, coloca lá na missão, nos valores, assim, trabalhe como dono, pensamento de dono. Mas peraí, esse funcionário ele pode ser dono um dia? Não, então isso é bobagem. Porque ele nunca vai trabalhar como dono, ele não é o dono. Hein? Agora, se você começar a trazer as pessoas que trabalham como dono e deixá-las dono com você, dar participação da sociedade para elas, aí você vai criar uma cultura muito forte. Então a gente tem hoje lá um gerente nosso que ele a vida inteira começou como estagiário e a vida inteira ele foi muito... Parecia que ele era o CEO da empresa. Não deixava sair um centavo, bravo, assim, porque o financeiro é bravo, né? A chave do cofre. A chave do cofre. Ele trabalhou tanto como se fosse dono que no ano passado a gente chamou ele para ser nosso sócio. E ele? E ele ficou até... Ele nem imaginava. Mas quando você faz isso e depois faz em público, na empresa inteira, e coloca isso, você está dizendo uma cultura de reconhecimento, mas não da boca para fora. Eu trabalho como se fosse dono, mas no fim o dono sou eu. A maioria dos gerentes nossos hoje são donos e os que não são têm que trabalhar para ser. Porque todos terão a oportunidade de ser. É uma cultura muito válida do serviço que fala o seguinte: você tem que ser mais generoso com a sua equipe com questão de equity do que com o investidor. Então, tenha essa cultura de deixar os seus líderes dono da empresa junto com você. Aí você não precisa ficar fazendo microgestão. Você trabalha com processo, mas a minha missão hoje é empoderar a liderança com a nossa cultura, com segurança psicológica para errar, para a gente continuar crescendo. E até com esse olhar de empreendedor, de dono da empresa, do negócio, o que você fala para quem hoje trabalha numa empresa, que quer crescer justamente ali dentro dos departamentos, um dia virar um líder, mostrar dedicação? Onde que está o segredo para realmente conseguir evoluir na carreira profissional, ser visto pelo chefe, conseguir uma promoção, conseguir se tornar uma liderança lá no começo? Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Ótimo, porque veio lembrar a época que eu fui funcionário, e modéstia à parte, vou te contar, eu sempre fui um excelente funcionário. Mas eu sempre fui um funcionário que qualquer chefe gostaria de ter. Porque eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui muito obstinado por fazer aquele negócio por ser o primeiro, continuar sendo o primeiro, desde a época lá do Televendas. Eu acho que, primeira coisa, não nessa ordem, tá? Mas uma coisa importante, é não escutar os seus colegas que não querem fazer. Porque quando você começa a trabalhar muito para se destacar, o que mais vai acontecer é os seus colegas quererem te puxar para baixo. Porque é muito mais fácil puxar você para baixo do que crescer. Teve uma época numa empresa de telecom que eu trabalhava, eu lembro que tinha um trabalho muito acumulado, que eu virava à noite.
dando vazão naquele negócio. Então, eu estava incomodado com aquele trabalho, todo mundo indo embora 4h30, 5 horas da tarde. Eu falei, eu vou sair daqui só quando acabar. Virei à noite, saí no outro dia, era 6 horas da manhã. Dormi, cheguei, voltei depois do almoço. Quando eu cheguei, 3 colegas me chamaram numa sala para falar assim, ô Lucas, que isso? Para que isso? Tá querendo aparecer? Tá querendo fazer gracinha? Pensei, não, tô querendo fazer o meu melhor. O que eles queriam fazer nessa hora? Me levar para a vala comum. Da mediocridade, que é de estar na média. Tá? Esse nome é só de estar na média. E eu falei, pensei comigo, não. Eu vou fazer o meu melhor. Então, isso é um ponto. Outro ponto. Resolva as áreas que você for líder. O líder de uma organização, ele está ali cuidando do financeiro, do marketing, dos recursos humanos, da operação, da área comercial. Ele quer gastar menos tempo com a sua área e ter mais resultado. Quando você faz isso, você está gerando valor para a empresa. Ou seja, eu gasto menos tempo do meu líder e gero mais resultado. Seu valor aumenta, porque você resolveu aquela área. Agora, é importante que você esteja numa empresa alinhada com a sua cultura. Então, se você estiver numa empresa que para você é tóxica, você nunca vai conseguir fazer o seu melhor ali. Porque para outro pode ser que não seja. Então, é importante que nem todo mundo pode escolher o lugar que trabalha, né? Infelizmente, assim, tem gente que precisa, não tem a empregabilidade mais baixa. Mas se você puder escolher, escolha uma empresa que você entra feliz e sai feliz. Porque quando você está leve, você performa muito melhor. Falando sobre performar, você é um cara que, apesar de já ter conquistado muito, já ter expandido os seus negócios, você não para de estudar, tá fazendo doutorado. E conta pra gente onde você busca o seu estudo, o que para você é estudo, né? Onde você busca se atualizar e a importância desse estudo constante. Tá, tem 2 coisas que eu acho legal sobre estudo. Eu escutei de um professor na Fundação Dom Cabral, eu não me lembro quem foi, que ele disse que o conhecimento ele é como se fosse uma esfera e que o contato com a parte externa é o desconhecimento. Quanto mais você aumenta o seu conhecimento, mais você aumenta o seu contato com o desconhecido. Ou seja, quanto você mais estuda, mais você entende que você não conhece as coisas. Isso é um incômodo que precisa de muita humildade para você se gerar, porque o confortável é ser o sabichão. O confortável é saber de tudo. Então, quando você faz isso, então no ato de humildade, sentar numa cadeira de aluno e aprender a anotar as coisas, né? Você muda a sua visão, porque você aumenta o seu conhecimento e aumenta a esfera com o desconhecido. E tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele faz uma comparação dos 3 tipos de capitais do ser humano que eu levo para a minha vida o tempo todo. Ele fala que o ser humano tem 3 capitais: o capital cultural, o capital social e o capital econômico. É como se fossem 3 círculos. E dentro de cada capital, o cultural é a capacitação. Seja idioma, seja tecnologia, seja leitura, seja formação acadêmica, seja o que for. O social são as pessoas que você conhece. Hoje a gente está se conhecendo, a gente já tem um capital social diferente. E o capital econômico é o capital financeiro. Pierre Bourdieu falava que quando você aumentava um capital, ele retroalimentava os demais. Então, se eu aumento o meu capital cultural, eu estou muitas vezes dentro de uma universidade, dentro de um curso, dentro de algum lugar, conhecendo pessoas diferentes, eu aumento o meu capital social, que aumenta meu capital econômico. Então, hoje eu estou aqui com você, ontem eu estava na Fundação Dom Cabral aqui em São Paulo, fomentando o capital cultural, hoje eu estou aqui fomentando o capital social também e compartilhando com as pessoas um pouco da história. Então, o que eu acredito muito? A maioria das pessoas no Brasil nasceram pobres ou classe média baixa. A maioria nasceram pobres. Tem que estudar. Não tem outra opção. Tem que estudar. Não sai pegando o primeiro emprego e comprando carro, comprando apartamento. Quer dizer, é a opção sua das pessoas fazer o que quiser, né? Mas Melhor investimento, melhor investimento educação. é educação. Não tem dúvida. A epígrafe do meu mestrado foi dizendo o seguinte, acho que a frase é mais ou menos assim: a educação é a maior arma que você pode usar para mudar o mundo. Essa frase é do Nelson Mandela. Aí eu completo, inclusive o seu mundo.
Não, porque o mundo muda quando você muda, você tem que mudar primeiro. Então, eu invisto muito em educação, tanto pessoal quanto na empresa. E então fiz o mestrado na Fundação Dom Cabral, hoje estou fazendo doutorado e não pretendo parar por aí, pretendo estudar a vida inteira. Depois do doutorado, eu não estou pensando ainda no que eu vou fazer, mas certamente farei alguma coisa, mas parado eu não vou ficar. Agora, às vezes as pessoas olham para uma vida como a sua, falam, nossa, mas ele, como é que ele consegue ser empreendedor, pensar em novos negócios, estar à frente, fazer um doutorado, estar à frente de um grupo de 5 empresas? Como é que dá conta? E como é que você administra assim até a sua saúde mental também, né, para tocar tantos negócios? Legal, assim. É legal essa pergunta, porque se separar, tem que cuidar da saúde física, mental, tem que cuidar da família, eh, tem que cuidar das empresas, tem que cuidar da parte acadêmica. Se você separar, realmente não tem jeito. Se você entender que o ser humano é integrado, aí tem jeito. Porque, por exemplo, quando eu estou estudando, eu estou trabalhando. Quando eu estou na academia, ou correndo de manhã, eu estou cuidando da minha estrutura. Isso é tudo. O ser humano é integrado. Antigamente falavam, tem que separar a vida pessoal da profissional. Não sei se você lembra disso. As empresas davam esse recado. Vida profissional, vida. Eu nunca acreditei nisso. O ser humano é integrado. Então, quando você está com sua família, você está cuidando de você. Quando você está trabalhando, cuidando de você. Então, eu tenho parte do pressuposto que o ser humano é integrado. Então, tudo que você está fazendo é interligado. Se separar, não dá conta, não. Mas realmente é muita coisa. Mas eu sou muito animado, muito empolgado, então tô relativamente novo e tô com gás para fazer muito mais, né? Conseguem equilibrar bem, então, tudo. Muito, muito. É desafiador, mas eu tenho conseguido. Tenho conseguido equilibrar bastante. Agora, logo que você chegou, eu falei, Lucas, me fala aí qual que é o seu crédito, né? Como é que eu posso te colocar numa caixinha? Obviamente não dá para te colocar numa caixinha de tantas coisas que você faz, mas você falou, eu sou empreendedor. E eu já vi muito você falar sobre essa questão de termos vários tipos de empreendedor, aquele que vem por oportunidade, aquele que vem por necessidade. Qual que é a diferença entre eles, os desafios diferentes entre eles? Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Muita gente fala isso com orgulho, mas infelizmente não é motivo de orgulho. O empreendedor no Brasil, são 42 milhões de empreendedores no Brasil, e 77% deles são empreendedores porque não têm emprego. Ou seja, ele não é um empreendedor por oportunidade, é por necessidade. Quase 30% deles quebram em até 5 anos. Nós estamos falando assim de milhões de empreendedores hoje que até 5 anos vão quebrar. E é interessante que a maioria deles não investem em capacitação, a maioria deles entra em negócios que eles não tinham expertise, porque é desesperado, ele precisa fazer alguma coisa para poder sobreviver. Então, esse é o empreendedor por necessidade, que inclusive o Contra a Maré, que é uma iniciativa social do grupo, é uma iniciativa que ajuda a mentorar esses empreendedores para tentar dar um caminho. Né? A gente junta mentores e mentorados para poder. São executivos e empreendedores que adotam alguns empreendedores para poder ajudar ao negócio dar certo. Mas é muito pouco perto do tamanho do problema, que é um problema estrutural do país. Esses empreendedores é um efeito da causa social do Brasil. Agora, do outro lado, é o empreendedor por oportunidade. A pessoa está ali numa empresa, ela vê uma oportunidade e ela arrisca fazer alguma coisa porque ela entende que aquilo vai dar certo. É a minoria. Esse empreendedor, ele tem o poder de ser um agente transformador na sociedade. Todos têm, mas é porque esse tem mais, porque o outro está precisando ser salvo. Esse ele consegue salvar, ele consegue gerar emprego. A meta do grupo é até 2028 gerar mais de 5 mil empregos. Então a gente está gerando imposto. Esse imposto, independente para onde é que está indo para o lugar certo, mas deveria estar indo para a saúde, deveria estar indo para a educação, deveria estar para o saneamento básico. Ou seja, a gente está gerando riqueza, gerando emprego e ainda gerando impacto positivo na vida das pessoas através de um produto que ajuda na saúde física e mental. Então, essa é a diferença dos dois empreendedores. E no Brasil, a gente precisa ter mais empreendedores por oportunidade, gerando empregos para aqueles que não têm capacitação para ser empreendedor
que está sendo empreendedor por necessidade, né? Esse trabalho que você faz no Contra a Maré é muito legal, muito bacana. Até queria que você falasse um pouquinho mais, que é justamente você olhar para esse empreendedor de áreas mais vulneráveis, sem tantas condições, levar mentoria para eles. E quando você olha assim para esse pequeno empreendedor, no geral, quais são os principais erros que impedem o crescimento? Eu não posso chamar de erro, porque como é um problema, a maioria das vezes, estrutural, não é culpa deles. Mas o primeiro é a falta de educação, falta de estudo. Então é difícil, às vezes, fazer uma conta, é difícil calcular o preço, é difícil ter um bom senso de um ponto comercial, se é bom ou se é ruim. Mas não é a culpa da pessoa. Ela não teve essa formação, né? Mas eu vou te falar Não assim, tem nenhum conhecimento, não né? tem nenhum conhecimento. Mas a minha pesquisa de mestrado, ela foi basicamente com esses empreendedores. E ela levantou 4 diferenças nos empreendedores de base da comunidade e de empreendedores que nasceram numa classe que foram empreender por oportunidade. Uma delas é a questão de liderança. Muitas vezes ele não valoriza estar na posição de liderança. Então o negócio dele depende muito dele. Então ele não consegue tirar férias. Se ele adoece, a loja dele fecha. Ele não delega, muitas vezes não tem sócio. Então isso é um mega ponto de atenção. Outra questão é a disponibilidade de se expor. Então o vendedor, eu sou o vendedor, o empreendedor, tem que se expor. Ele tem que vender o produto dele. Ele tem que ser sem vergonha do ponto de vista literal da palavra. Ele não pode ter vergonha, ele tem que ir para a mídia social, ele tem que ir para a rua. Eu, várias vezes, quando eu trabalhava com telefonia, já na posição de gestão, eu ia panfletar na rua, porque os vendedores me viam panfletando na rua. Eu falei, se o Lucas está panfletando, eu tenho que panfletar também. Recentemente, eu tive num evento com o governador de Minas, o Romeu Zema, entreguei uma camisa da Fast Tênis para ele. Do Alcilmama, eu falei com ele, Romeu, o Zema, a maior rede de academia de tênis do mundo vai ser mineira. O que eu estava fazendo nesse momento? Não era me expondo pro Zema, não, que eu não tenho a menor necessidade de fazer isso. Era vendendo a empresa e todo mundo vendo que eu estava vendendo a Fast Tênis. Então, tem que vender. A questão de controle do tempo é uma questão que esses empreendedores seguem muito a questão do controle do tempo, já os outros empreendedores não seguem muito. Mas assim, o desafio é estrutural, mas no fim das contas, essa iniciativa ela ajuda, mas não resolve. Se não tiver uma intervenção, principalmente da parte do governo e do setor privado, e investir muito em educação, não vai sair do lugar. Então, assim, o nosso apelo é esse, investir em educação. Mas não educação empreendedora, educação que faz até a empregabilidade da pessoa ser maior. Porque muitos não querem ser empreendedor. Empreender não é fácil. Se você não quiser, fica mais difícil ainda, né? Ô, Lucas, e diante dos seus negócios, você fala, um negócio mais voltado para o esporte, para quadras de tênis, aula, atividade do esporte. Eu sei que os negócios foram se expandindo. Com esse crescimento da empresa, como fazer também uma corporação, um grupo crescer de forma sustentável, responsável? Tá. Questão da sustentabilidade, da responsabilidade, eu acho que tem uma questão com as pessoas. Tem a questão da relação com o meio ambiente, da relação com o cliente e muito do produto. Então vamos lá, no grupo, a gente tem um propósito em comum: fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Então tudo que a gente quer fazer está fazendo a diferença positiva na vida das pessoas, sim, vamos em frente. Se não, tem que parar e repensar. Então, se for fazer uma venda, por exemplo, vamos vender uma franquia da Fast Tênis, por exemplo. Se eu sentir na entrevista que eu faço final com o candidato a franqueado que não vai ser uma boa para ele, eu prefiro não fazer negócio. Porque ele não está comprando um carro que ele vai embora para casa depois se quiser revender. Ele está comprando uma empresa. Do ponto de vista fiscal, né, fazer eu pagar bonitinho os tributos, porque você entende, porque já não é eu não tenho que saber onde eu não sou eu que vou designar o destino do tributo, mas estou entendendo que o governo vai designar para a sociedade. Do ponto de vista social, respeitar as pessoas, aonde ela tem um valor mínimo de salário de dignidade, que é um pacote mínimo. Todas as pessoas que trabalham na Fast Tênis estão acima desse valor, porque a pessoa tem que ter uma certa dignidade para poder chegar, começar o mês e saber que vai pagar o aluguel, que vai pagar a escola do filho.
Mas eu ainda volto para as pessoas. Se você respeitar e ser extraordinário com as pessoas, elas serão extraordinárias com você. No caso da empresa. Ordinário é o básico. Eu pago o mínimo, ele vai te entregar o mínimo. Se você fizer mais do que o mínimo, eles vão dar muito mais para a empresa e aí todo mundo vai crescer dentro daquele ambiente mais saudável, né? Eu acredito muito nas pessoas. Eu começo com 100% de confiança. Tem gente que tem, para ganhar minha confiança, tem que esperar tempo. Não, ao contrário, eu começo com 100%. Daí a pessoa ela pode ir de 100 a 0 também, né? Porque ou você confia ou você não confia. Mas a empresa tem muito essa cultura, valorizar as pessoas. E também como que é ali identificar que alguém não está bem na equipe, não está levando a equipe para o lugar certo, porque também não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, ou a equipe nem sempre é 100%, né? Às vezes tem gente ali que realmente está destoando. Como é que é identificar, tirar e realinhar a equipe? Assim, o líder sempre vai querer que seja da forma que ele gostaria que fosse. Mas isso não acontece. Então, o que a gente fala é você precisa ser a sua melhor versão dentro da cultura da empresa. A sua melhor versão dentro da cultura da empresa. Então, se a pessoa tiver a cultura da empresa e tiver vontade, a gente vai fazer o máximo para que ela tenha sucesso. O máximo é capacitação, orientação. Agora, se a pessoa estiver desalinhada com a cultura da empresa, Patrícia, não há o que você faça. Não há o que você faça. Aí você é para o contrato errado. Então, hoje a gente gasta muita energia na contratação. Para não contratar errado ali no começo. O match cultural. O match cultural. E vez ou outra, você contrata de uma forma, você contratou a pessoa certa, mas colocou no lugar errado. Então você tem que ter ali uma humildade de tentar, opa, essa pessoa é muito boa, mas ela coloquei numa posição que ali ela não vai fazer o melhor dela. Eu estava conversando com a nossa gerente de RH, a gente está fazendo agora na verdade nem RH, a gente chama lá de DH, de Desenvolvimento Humano. E a gente está fazendo agora o programa de desenvolvimento individual, que é todo mundo, já é um novo ciclo, que todo mundo vai colocando as suas metas, tem as reuniões com o líder, e depois vai fazendo as calibragens trimestrais. Eu pedi para ela duas coisas, quando ela for fazer as orientações com os líderes e quando for fazer com as pessoas que trabalham direto comigo. Primeiro, nunca diga o que a pessoa deve fazer. Ela que tem que saber o que ela quer. Segundo, nunca fique forçando a desenvolver o que ela não é muito boa. Foca em desenvolver o que ela é melhor. Então, tem líder lá que ele é excelente com gente e não tão bom com o processo. Não adianta pegar essa pessoa e ficar mandando ela fazer processo, querer ser bom em processo, porque você vai desgastar uma cognição dela impossível e vai tirar ela do que ela é boa. É querer pegar um artilheiro e querer que seja goleiro. Ele é um excelente artilheiro e vice-versa. Então, se você contratar pessoas alinhadas com a cultura, escutá-las para saber dos sonhos e os objetivos dela e fortalecer o ponto forte, não tem quem segura essa pessoa. A maioria das pessoas que trabalham comigo, Patrícia, trabalham comigo há mais de 10 anos. E quem está entrando agora, quem está crescendo e contratando muito, pode firmar o corpo, porque vai ficar muitos anos com a gente. Porque a gente tenta deixar essa longevidade. Exatamente. Agora, enfim, para a gente encerrar aqui, Lucas, queria que você fizesse aqui uma análise, uma analogia até de como vencer na vida, até como é a dedicação no tênis, no esporte, né, que você também vivencia. Como é que você pode fazer entrelinhas do desempenho, do foco no esporte com o objetivo, a vontade de vencer na vida? É interessante que, assim, uma das pessoas que eu mais admiro na vida, e nem é por conta do tênis, é por conta da história, é a Serena Williams. Tem um seriado dela super legal, chama In the Arena, que conta a história dela, uma mulher negra, que nasceu na comunidade dos Estados Unidos, então treinava em quadras públicas e chegou onde ela chegou, a maior tenista da história do mundo, né? E assisti o seriado todo muito empolgado, porque ela tem todos os pré-requisitos dos grandes atletas ou dos grandes empresários. Uma das coisas, sonhar grande. Sonhar grande. Agora, qual é o seu grande, qual é o meu grande? Não sei. Custa a mesma coisa, né? Mas cada um tem o seu, né? Então, não dá para julgar qual é o sucesso, qual é o grande de um e de outro. De repente, o grande de um pode ser pequeno para o outro, mas não é o grande. Grande é subjetivo, é o grande para você. Então, você tem que chegar, qual que é o meu objetivo? É esse. Isso para você é o sonho grande? É. Então, beleza.
Mas eu até vou tirar a palavra sonhar, porque sonhar parece que é essa questão de viajar muito. É ter um objetivo grande. Foca no seu objetivo e que ele seja grande para você. Beleza. Depois é trabalhar muito e ser disciplinado. Disciplina, para mim, é uma das coisas assim. Se Deus me deu um dom, a disciplina foi uma delas. É fazer o que tem que ser feito, principalmente quando não tiver com vontade de fazer. Não tem essa, não tô com vontade. Problema, vai lá atrás do seu sonho. É sem vontade, vai lá e faça sem vontade mesmo. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Faça sem vontade. O nadador, o Phelps, o Gustavo Borges, quando a água tá fria, não vou nadar porque a água tá fria. Vai ter que treinar, ué. Rafael Nadal, agora o João Fonseca, o Guga, Serena Williams, Djokovic. Treina todo dia, não tem esse negócio de, eu tô meio desanimado. Não existe isso para essas pessoas. Ela reconhece, hoje eu tô num dia mais difícil. Porque não tem super-herói. Hoje eu tô num dia mais difícil, então é um dia que vai me exigir mais disciplina. Então, meu amigo, toma água, come bem e vai fazer assim mesmo. Visão, ter claro onde você quer chegar. Mas assim, e para concluir, ser genuíno com as pessoas. Ser genuíno com as pessoas. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se a pessoa, por exemplo, tá num dia difícil, e relações grandes, relações de longo prazo, elas se constroem na baixa. Porque se você for se o líder quiser demitir todo mundo no dia que tiver um problema, ele vai terminar sozinho. Então, as relações de longo prazo, a gente conquista na baixa. Quando o seu liderado, ou o seu sócio, alguém da sua equipe tiver problema, é ali que você tem que suportar ele. Porque na alta todo mundo é feliz. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Então, basicamente isso. Pensa grande, trabalha muito, seja disciplinado, faça o que gosta, seja legal com as pessoas. Aí eu acho que não tem muito segredo, não. Lucas André Ribeiro, empreendedor, CEO do Grupo Fest, que esteve com a gente nesse episódio do Visão Destaque. Foi muito legal te receber aqui, te ouvir, captar um pouco dos seus insights que vão valer para a vida, né? Dentro e fora das quadras. Obrigado pelo convite. Sucesso no Visão Destaque. Eu espero ter contribuído. E para quem está assistindo, vão para cima, vão ser felizes. Não esperem chegar no destino para ser feliz. Seja feliz na jornada, porque no final das contas o destino a gente não sabe qual que vai ser. O que a gente tem é o dia de hoje. Então sejam felizes e vamos em frente, sempre para cima. Sempre olhando para cima, sempre com a vibe lá em cima, com a autoestima lá em cima. Valeu, que aula, viu? Obrigada, Obrigado, viu? Valeu por tudo. Valeu, obrigada também pela companhia. A gente vai se encontrando aqui nos episódios do Visão Destaque. Valeu!